Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Fátima Muniz. Hoje é quarta-feira, 24 de maio, né? Eu prometi para vocês ontem lá no Instagram, no vídeo, né, esse último da Glambox, que eu viria hoje com um conto, e eu estou aqui para cumprir minha promessa. Um conto maravilhoso, eu tenho certeza que vocês irão amar e faço votos que leiam o livro, né? Porque como eu vou assim contar a história, ela não terá todos as minúcias, né? As delícias, que é você pegar um livro e ler realmente ali ao pé da letra o que o autor quis, né, gostaria de passar. Então eu contarei, e claro que não será assim tão meticuloso, né? Será uma coisa assim mais ampla. Então faço votos que vocês leiam, tá? A história de hoje é essa daqui, 5 minutos, de José de Alencar, um dos maiores romancistas da literatura brasileira, tá? E eu sou encantada com essa história aqui e tenho certeza que vocês irão amar, tá? As minhas companheiras aí que gostam de ouvir os contos, agora estou em uma nova fase, contos também mais assim apaixonantes, de romance, pequenas histórias, né? E gostaria muito, muito, muito de incentivar vocês, tá bom? Se vocês comprarem ou lerem, me avisem, eu vou ficar muito feliz, tá? Então aqui vai 5 minutos, José de Alencar. Então é assim, gente, como é uma história assim com muitos detalhes, eu fiz aqui um pequeno rascunho, tá? Para eu não me perder, lembrar ali, são 10 capítulos, é um livro, ele é dividido em 10 capítulos, ele vai no meu livrinho aqui, da página 1 a 53, tá? Não, é breve, mas ele conta tão gostoso, com tantas reentrâncias, mostrando tanto aqui o nosso Rio de Janeiro, né? A história se passa aqui na Tijuca, Engenho Novo, Andaraí, Petrópolis, e depois vai para a Europa e depois retorna de novo, sabe? Ele sempre comentando ali também sobre a cidade, né? A sua percepção da beleza do lugar. Isso aí é fascinante. Então, eu faço realmente fotos que vocês leiam o livro, tá? Aqui eu vou tentar fazer uma explanação aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. 5 minutos, José de Alencar. Bom, o jovem narrador, né, porque a história é uma história narrada, ele narra a história para sua prima, é como na Viuvinha, vocês lembram? O narrador narrava, ele contava a história em forma de carta, 5 minutos também. Então ele narrando para a prima dele como ele conheceu o grande amor da vida dele, tá? Então é assim. Ele tinha um compromisso e ele ia a esse compromisso de ônibus. Só que ele não era assim uma pessoa muito pontual. Ele chegou atrasado ao ponto de ônibus e o ônibus havia partido há 5 minutos. Então ele ficou ali, esperou o próximo e o próximo ônibus sairia às 7 da noite. Ele havia perdido das 6 da noite. Pois bem, vejam bem como é o destino. Ele esperou e adentrou ao ônibus e procurou onde ele iria se sentar. Ele não queria sentar perto de muitas pessoas, não queria bater papo, então ele procurou mais para o final do ônibus, sentou ao lado de uma pessoa, ele não conseguia ver quem era, mas uma pessoa com vestidos de seda, muitas sedas, véu, chapéuzinho. Então ele achou ali que seria confortável, ela estava de véu, de repente ela não queria ser incomodada, e estava ótimo para ele, porque ele também não queria. Sentou ali perto dela. No decorrer da viagem, ele sentiu que ela, ou porque o ônibus balançou, ele não sabe ao certo o que aconteceu, ela encostou o ombro no ombro dele. E aquilo ali para ele já era, para os rapazes da época, né, para as moças, um evento, né? E aí ele meio que assim ficou sem graça, meio que pediu desculpas, e ela também, né, lá na dela, né, mas ela de novo encostou o braço nele até um pouquinho da mão. E ele, né, já assim nervoso, vermelho já, de ser assim delicado com ela, já resolveu se levantar para descer do ônibus, achando que estava incomodando a jovem. E aí ele sentiu também aquele perfume gostoso de sândalo, e aquilo ficou bem marcante na memória dele, na memória olfativa. E aí ele resolveu descer, pediu desculpas, e aí a moça, sussurrando, disse... em italiano, deixa eu ler aqui para vocês direitinho o que ela falou. Non ti scordate me, não esqueça-me. E ele ficou encabulado com aquilo, né? Será que eu ouvi bem? Não estou ficando louco? Mas ele desceu, saltou e o ônibus prosseguiu e a jovem, né, a pessoa lá também.
Daí ele ficou com aquilo na cabeça, né, meio encabulado e tal, e resolveu, durante 15 dias, pegar sempre o ônibus naquele mesmo horário para ver se encontrava a pessoa. E nada, não a viu mais. Ficou meio desiludido, né, meio cabisbaixo, mas resolveu ir a um próximo baile que teria, né? E aí, nessa ida dele ao baile, ele lá, meio que jururu, meio pensativo, lá no canto, olhando as moças, tentando encontrar aquela que tanto mexeu com o coração dele, com os sentidos dele, ele escuta uma voz. E uma voz, assim, muito, muito, muito semelhante à da moça do ônibus. E quando ele se virou, assim, que ele olhou, era uma senhora, né? No livro ele até cita uma velha, né? Bem velha, tudo enrugadinha e tal. E ele, não é possível, meu Deus, será que era ela? Né? Porque ela estava com um véu, vocês lembram, né? E aí ele ficou naquele pensamento e tal, e até ficou meio abatido. Então era por isso que ela estava com um véu, né? E por isso que ele encostou em mim. Isso para ela deve ter sido um delírio, encostar num jovem rapaz. Meu Deus, eu perdi 15 dias da minha vida pensando nela. E essa senhora, deve ser uma senhora coquete, uma senhora mais assim, assanhadinha e tal. E aí naquele devaneio dele, ele ouve a senhora comentando que a filha não gostava tanto de baile, agora que estava começando aí e tal. Ele, filha? Ah, então deve ser o mesmo timbre de voz, foi a filha dela que estava no ônibus, só pode ser. E aí ele tentou seguir a senhora e tal, mas no que ele foi seguir pelas ruas, ele a perdeu de vista. Então não conseguiu encontrar, mas ele já ficou com aquela esperança, achando que realmente existia a moça, né? Pois bem, depois ele foi ao teatro. E quando ele foi ao teatro, ele viu a senhora novamente, ele encontrou a senhora, e aí ele falou, não, agora eu não a perderei de vista, vou segui-la, ver onde ela vai se localizar no teatro, e tem que ficar pertinho dela. Aí ele viu, né, ele com o binóculo, ele achou onde a senhora estava, lá num dos camarotes, e ele foi atrás de um cambista, né? Cambista, pessoa que vende ingresso por fora da casa de show, né? Ou de festa, naquela época já existia. Ele achou, encontrou, comprou o convite, sentou no camarote ao lado. E aí, quando ele sentou lá, de novo, ele teve certeza que a moça estava, porque ela de vez em quando a senhora olhava para trás e falava com alguém, né? E aí ele lá naquele devaneio, ela, será que ela tá aí? Não tá e tal? Aí ele ouviu ela falar de novo, não esqueça de mim. Aí ele respondeu, não me esqueço. E aí nisso ela deixou cair um cetinzinho lá do chapeuzinho dela, uma fitinha, e ele pegou, beijou, sentiu o cheiro, aquele cheiro de sândalo maravilhoso. E daí, ele tentando falar com ela, ele arrastava a cadeira, ele tossia, ele se mexia, o pessoal já reclamando, já olhando para cima, o que estava acontecendo, né? Alguém fazendo barulho durante a ópera. E aí, quando ele viu que ele não obtinha resposta, ele começou a fazer assim um desabafo. Olha, você deve estar brincando comigo, isso tudo é uma brincadeira, eu tô infeliz com essa situação. E aí foi um desabafo que ele fez, tá? E aí, quando terminou a peça, a senhora se retirou com a moça e ele seguiu, tentou seguir, mas não as encontrou. E aí, o que acontece? Ao chegar em casa, haviam deixado para ele, havia sido deixado uma carta com um criado dele. E essa carta chegou às mãos dele e eu vou ler para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui na página 17. Vamos lá. Deixa eu ler aqui para vocês o que estava escrito na carta. Julga mal de mim, meu amigo. Nenhuma mulher pode escarnecer de um nobre coração como o seu. Se me oculto, se fujo, é porque há uma fatalidade que a isto me obriga. E só Deus sabe quanto me custa este sacrifício, porque eu o amo. Mas não devo ser egoísta e trocar sua felicidade por um amor desgraçado. Esqueça-me. Assinado C. Ele leu e releu milhares de vezes a carta e não sendo possível, né, encontrá-la novamente, ou vendo que não seria possível dar uma sequência a esse amor, ela mesma estava dizendo, ele resolveu fazer as malas e viajar. E aonde o cavalo levasse, ele iria. E o cavalo levou para o Engenho de Dentro, e depois Tijuca, Andaraí, e ficou por aqui.
E aí ele resolveu ficar 10 dias, só que ele não aguentava mais, sabe, de ansiedade, querendo voltar para a moça e tal. E aí ele voltou, ele regressou. E no que ele regressou, havia outra carta que fora deixada lá para o seu criado. E dentro dessa carta, essa carta ela veio dentro de uma caixinha bem bonitinha. E deixa eu contar para vocês aqui o que estava escrito na cartinha. Peraí, deixa eu ver aqui. Página 19, vamos lá. Segunda carta. Meu amigo, sinto-me com coragem de sacrificar o meu amor, a sua felicidade, mas ao menos deixe-me o consolo de amá-lo. Há 2 dias que espero debalde vê-lo passar e acompanhá-lo de longe com um olhar. Não me queixo. Não sabe nem deve saber em que ponto de seu caminho o som dos seus passos faz palpitar um coração amigo. Parto hoje para Petrópolis, de onde voltarei em breve. Não lhe peço que me acompanhe, porque devo ser-lhe sempre uma desconhecida. Uma sombra escura que passou um dia pelos sonhos dourados da sua vida. Entretanto, eu desejava vê-lo ainda uma vez, apertar a sua mão e dizer-lhe adeus para sempre. C. E daí, gente, ele fez as contas, né? A carta tinha chegado ali a 3 dias, era do dia 3, nós estávamos no dia 10, então havia 8 dias que ela partira para Petrópolis. E ele deduziu que ela esperava, só que ela não sabia que ele estava viajando, né? Até deve ter ficado sabendo, né? Não sei se o criado falou, mas enfim. Ele partiu para Petrópolis e quando ele levou um dia inteiro viajando, e quando ele chegou já era quase 5 horas da tarde, ele recebeu essa cartinha bem cedinho, e aí ele se hospedou e ele tentou descobrir lá na hospedagem, jantando com um garçom, se ele tinha conhecimento de uma mãe com uma moça que haviam subido para Petrópolis e tal, se ele não conhecia. Aí o garçom, mediante a uma caixinha que ele deu, se lembrou, né? E aí levou ele até a casa da moça. Aí ele chegou lá, ele ficou pensando, meu Deus, como é que eu vou chegar na casa, vou bater, vou falar, como é que vai ser? Aí ele resolveu que quando anoitecesse, e a casa toda, né, se fechasse, ele ia cantar um pedacinho da ópera, que foi a que ele estava, né, que ele a conheceu. Então ele cantou, embaixo mais ou menos de uma janela que ele supunha que era dela, ele não tinha certeza, ele cantou um pedacinho da ópera. E nisso, né, ela escutou, porque ele viu acender a luz, aí passou um tempo, a casa permaneceu em silêncio e meia hora depois ela desceu. E aí quando ela desceu, aí ela conversou um pouquinho lá com ele, e sempre na penumbra, ele ainda não tinha visto o rosto dela. Aí conversaram ali, ela falou que o amor era impossível, mas que realmente ela gostava dele, ela já tinha visto ele antes e tal, e era encantada com ele. E aí, mas que o amor deles era impossível, e até se recostou-se no peito dele e chorou um pouquinho, ele sentiu a lágrima dela caindo, molhando a roupa dele e tal, e um lencinho também que ela segurava, sentiu o perfume de sândalo. Aí ele conseguiu puxar um pouquinho para a luz e ele viu o rosto dela, aquele rosto lindo, maravilhoso, doce, né, de uma jovem de 16 anos, o cabelo se emoldurando o rosto. Ele achou ela mais bonita do que ele pensara nos seus mais lindos sonhos. Ela era mais até do que ele esperava, né? Então aí se despediram e tal. Pois bem, ele foi para casa dele, foi descansar, dormir, já havia conhecido e tal. E só que na manhã seguinte ele saiu bem cedinho e foi lá para ver se havia, logo cedinho não viu. E aí ele resolveu voltar pro hotel. Só que quando ele voltou pro hotel, novamente uma outra cartinha dela. Dessa vez não era cartinha, era uma caixinha toda lapidada, me parece até que uma caixinha assim meia de madrepérola, assim, tinha a letrinha do nome dela, C, gravado. Aí quando ele abriu a caixinha, né, porque quando o criado falou lá que tinha uma caixinha, já deduziu que era dela, porque ele não conhecia muitas pessoas em Petrópolis. Daí quando ele viu a letrinha C, já sabia que era dela, né, o nome dela era Carlota. E aí ele abriu a caixinha e dentro da caixinha tinha uma foto dela, uma fotografia, tinha um chumacinho assim do cabelo dela, cortadinho, amarradinho, e tinha uma cartinha, né? E aí ele abriu na caixinha, olha aqui,
Corri ao meu quarto e achei sobre a mesa uma caixinha de pau cetim. Na tampa havia 2 letras de tartaruga incrustadas, CL. A caixa, né, estava fechada e a chave estava endereçada a ele dentro da cartinha. Ele pegou a chave, abriu, dentro continha o seu retrato, um chumacinho dos seus cabelos, 2 folhas de papel escritas por ela e que li de uma surpresa em surpresa. E a carta dizia assim: eis o que ela dizia: devo-te uma explicação, meu amigo. Esta explicação é a história da minha vida, breve história, da qual escreveste a mais bela página. 5 meses antes do nosso primeiro encontro, completava eu os meus 16 anos. A vida começava a sorrir-me. A educação rigorosa que me dera minha mãe me conservara menina até aquela idade, e foi só quando ela julgou o dever correr o véu que ocultava o mundo dos meus olhos que eu perdi as minhas ideias de infância e as minhas inocentes ilusões. A primeira vez que fui a um baile, fiquei deslumbrada no meio daquele turbilhão de cavalheiros e damas que girava em torno de mim sob uma atmosfera de luz, de música e de perfumes. Tudo me causava admiração. Esse abandono com que as mulheres se entregavam ao seu par de valsa, esse sorriso constante, sem expressão, que uma moça parece tomar na porta da entrada para só deixá-lo à saída. Esses galanteios, sempre os mesmos e sempre sobre um tema banal, ao passo que me excitavam a curiosidade, faziam desvanecer o entusiasmo com quem tinha acolhido a notícia que minha mãe me dera, da minha primeira entrada nos salões. Estavas no baile. Foi a primeira vez que te vi. Reparei nessa multidão alegre e ruidosa. Tu só não dançavas nem galanteavas e passeavas pelo salão como um espectador mudo e indiferente. Ou talvez como um homem que procurava uma mulher e só via toaletes. Compreendi-te. Durante muito tempo segui-te com os olhos. Ainda hoje me lembro dos teus menores gestos, da expressão do teu rosto e do sorriso de fina ironia que às vezes fugia-te pelos lábios. Foi a única recordação que trouxe desta noite. E quando adormeci, os meus doces sonhos de infância, que apesar do baile vieram de novo pousar nas alvas cortinas de meu leito, apenas foram interrompidas um instante pela tua imagem, que me sorria. No dia seguinte, reatei o fio de minha existência, feliz, tranquila, descuidosa, como costuma ser a existência de uma moça aos seus 16 anos. Algum tempo depois, fui a outros bailes e ao teatro, porque minha mãe, que guardava minha infância como um avaro esconde o seu tesouro, queria fazer brilhar a minha mocidade. Quando cedi ao seu pedido que ia me aprontar, enquanto preparava o meu simples traje, murmurava: talvez ele esteja lá. E aí, gente, a carta leva 4 folhas, tá? Mas aí na carta ela diz que numa certa manhã ela amanheceu com febre, com uma tosse seca, dores pelo corpo, no peito. E aí quando ela abriu os olhos, ela viu a mãe e viu o médico no leito da cama dela. E a mãe chorava muito. E ela perguntou à mãe por que a mãe chorava assim. A mãe falou que porque havia recebido uma notícia muito ruim. Mas como o médico estava lá, depois ela associou essa fraqueza dela, né, da moça, essa palidez, a alguma doença. E que os dias dela estavam contados. E ela já deduziu isso aí, e era realmente isso, e foi isso que o médico falou. E aí, ela já estava apaixonada por ele, mas sabia que seria egoísmo dela fazê-lo encantar por ela, se apaixonar, e ela com tão pouco tempo de vida. Né? Mas mesmo assim, né, o destino os uniu, e aí ela não conseguiu, e aí, né, ele ficou sabendo dessa história toda. E aí na carta, no finalzinho, ela diz assim, no finalzinho da carta: espero-te como a flor desfalecida, espera o raio de sol, que deve aquecê-la, a gota de orvalho que pode animá-la, o hálito da brisa que vem bafejá-la. Porque para mim, o único céu que hoje me sorri são os teus olhos, o calor que pode me fazer viver é o teu seio. Entretanto temo por ti, e quase peço a Deus que te inspire e te salve de um sacrifício talvez inútil. Adeus para sempre ou até amanhã. Carlota.
Então aí o moço devorou a carta, né, leu várias vezes, viu que ela deu um adeus ou um até amanhã, quer dizer, tudo dependia dele, se ele queria dar um fim ali ou se ele queria continuar esse romance, mesmo que a duras penas, mesmo que ele a perdesse, né? E aí, vamos lá, ele acabou de ler a carta e ele resolveu ir atrás dela, né? E ela tinha viajado, deixa eu ver aqui. Ela viajou novamente para Petrópolis. Eu creio que sim, esse detalhe agora me fugiu. Ela viajou novamente, ele queria ir atrás dela, né? E não tinha como. Eles estavam em Petrópolis ainda, ela havia vindo para o Rio de Janeiro, que a mãe dela colocou na cabeça que se fizesse uma viagem com ela para a Europa, ela restabeleceria a saúde, né? E ela conta isso na carta, eu não li toda, porque são 4 folhas, né? Vocês vão ler o livro, vão ler a cartinha toda. Mas enfim, ele então resolve sair de Petrópolis também o mais rápido possível e vir encontrá-la. E como é que ele ia fazer isso? Quando ele vem para a rua, ele vê um senhor passando assim, chegando com seu cavalo, e ele fala: olha, eu ofereço quanto o senhor quiser por esse animal. Eu preciso dele agora, um caso de vida ou morte. Aí o senhor foi, vendeu para ele o animal, e ele cavalgando bem depressa, rápido, o cavalo parecia que voava. Até que, por fim, quando ele já estava chegando assim no iniciozinho da praia, né, onde dali as barcaças, né, ou as canoazinhas iam para o Rio de Janeiro, que naquela época não tinha ainda a serra, né, tinha, mas era precário, tinha que fazer esse intermédio aí pelo Rio, né, pela Bahia. Aí quando ele chegou ali, o cavalo morreu de exaustão, porque ele exigiu muito do animal. Daí ele ficou pensando: o que eu farei agora? O cavalo, ele sentido pelo animal, né? Ele forçou demais o bichinho, e aí ele viu se aproximando uma canoa. E quando essa canoa veio chegando, ele ofereceu ao pescador se o pescador não poderia levá-lo de volta lá para outra margem, né, para o Rio de Janeiro. E aí ele: acabei de chegar de uma pescaria e tal, mas eu te ofereço 1 mês de trabalho, por favor, me leve até lá. Aí o pescador, já um senhor, pensou bem e tal, ficou meio hesitante, falou: tudo bem, só tenho que ir avisar minha esposa. Ele: por favor, mas vá num pé e volte no outro, é questão de vida ou morte. Então ele: não, vou num pé e volto no outro. Quando ele deu uns 20 passos, ele parou e voltou bem devagarinho, pensativo. Ele: meu Deus, é agora, ele vai desistir de tudo, o que eu farei, né? Aí quando ele chegou perto dele, ele falou assim: olha, eu pensei bem, o senhor falou que pagaria 1 mês, mas 1 mês... esse mês, por exemplo, tem 28 dias. Ele: não, senhor, quando eu falei 1 mês, eu pensei em 31 dias, não nos meses que faltavam dias. Não, serão 31 dias. Ele: então tudo bem. Aí foi lá, tal, acertou tudo, voltou. Colocou ele na canoa e foram. Só que como o senhor também estava cansado, e ele também, foi um dia de grandes emoções, no meio da madrugada os dois pegaram no sono. E aí o barquinho ficou à deriva. Eles perderam os remos, tudo, ficou à deriva total. Aí... ele, quando acordou com os raios de sol no rosto, e o senhor também, eles chocados pela situação, tinham perdido os remos. O senhor, em desespero, pulou no mar, amarrou uma corda na cintura e ficou tentando inutilmente nadar para levar o barquinho, não conseguia. E ele vendo, né, que já dava para vistar ali a enseada e tudo, mas ainda estava distante. Aí eles pararam perto de uma pedra, até para descansar um pouco, e nessa pedra esse senhor foi lá conversar com outro pescador. E aí esse outro pescador pegou lá com a esposa 2 remos, e com esses 2 remos ele também entrou no barquinho e conseguiram rapidinho chegar à margem. E aí ele saltou e foi correndo pro paquete, eles chamavam paquete, né? Creio que seja o navio. E quando ele chegou lá, quem ele vê de longe? Carlota. Carlota lá toda sentadinha já embarcada lá, e o navio já zarpando. Então só deu tempo dele acenar para ela e ela para ele, e ela ia acenando com um lencinho branco até perder de vista, e ela meio que fazendo assim, né, uma oração assim aos céus para que ele a seguisse, né, para que ele fosse atrás dela. E aí, quando ele foi pro hotel, tinha até uma cartinha dela lá no hotel, né, ela deixou uma cartinha, ela meio que já sabia que ele iria lá atrás dela, né, então ela deixou a cartinha, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. E ela escreveu assim: olha que bonitinho, sei que tu me segues, até logo.
E ele ficou fascinado com aquela linha ali de amor e de carinho e se preparou todo para a próxima viagem, só que o próximo navio só sairia daí um mês e ele ficou se preparando, vendo a foto dela todos os dias, conversando com a foto, vendo ali todas as cartinhas, que agora já eram 4, e aí ele embarcou. No que ele embarcou, ele, né, foi viajando e tal, e o navio parava nos portos, né? E aí em cada porto que o navio parava, ocorreu na cabecinha dele, vou ver se ela deixou alguma cartinha para mim no posto dos Correios. E cada parada uma cartinha, né, ela dizendo que estava esperando ele. E aí ele chegou, né, lá, foi ao encontro dela, porque nesse último porto já tinha ali os dados dela, o endereço direitinho. Ele encontrou, a mãe dela achava que ele não iria, que ele ia ficar lá pelo Rio de Janeiro mesmo, mas ele foi, se encontraram. Ela estava muito abatida ainda, nesse um mês ela não havia se recuperado ainda, ela estava muito abatida, muito pálida, né, muito magrinha. Mas o amor dele tão forte, tão intenso, todos os cuidados dele e da mãe e os paparicos e aquilo tudo fizeram com que ela se restabelecesse, que ela recuperasse a saúde. E aí, quando eles estavam lá na Europa, eles passearam. Não sei se aqui, acho aqui o pedacinho. Olha aqui. Eles peregrinaram, né, embaixo dos raios de sol do Oriente, deixaram reflexos do seu amor na lua de Nápoles, numa nesga do céu da Grécia, algumas flores, alguns perfumes, e com isso eles encheram o pequeno universo deles de amor, de carinho e todos esses passeios, né? Só que aí, o que eles resolveram? Eles resolveram voltar e começaram a procurar, voltaram, né, ela já bem restabelecida. Eles acharam na quebrada de uma montanha um lindo retiro, um verdadeiro berço de relva suspenso entre o céu e a terra por uma ponta de rochedo. Aí eles abrigaram. Vou ler para vocês. Aí abrigamos o nosso amor e vivemos tão felizes que só pedimos a Deus que nos conserve o que nos deu. A nossa existência é um longo dia calmo e tranquilo, que começou ontem, mas que não tem amanhã. Uma linda casa, toda alva e louçã, um pequeno rio saltitando entre as pedras, algumas braças de terra, sol, ar puro, árvores, sombras, eis toda a nossa riqueza. Quando nos sentimos fatigados de tanta felicidade, ela arvora-se em dona de casa ou vai cuidar das suas flores. Eu fecho-me com meus livros e passo o dia a trabalhar. São os únicos momentos em que nos vemos, em que não nos vemos, em que nos separamos, né? Assim, minha prima, como parece que neste mundo não pode haver um amor sem o seu receio e a sua inquietação, nós não estamos isentos dessa fraqueza. Ela tem ciúmes de meus livros, como eu tenho das suas flores. Ela diz que a esqueço para trabalhar. Eu queixo-me de que ela ama as suas violetas mais do que a mim. Olhamo-nos, rimos, sorrimos, recomeçamos essa história que lhe acabo de contar e que é ao mesmo tempo o nosso romance, o nosso drama, o nosso poema. E aí ele vai se despedindo da prima e aí ela faz uma observação. Ele se despede, Minas, 12 de agosto. Aí ela vem e ela escreve assim abaixo: PS, tudo isto é verdade, menos uma coisa. Ele não tem ciúmes das minhas flores, nem podia ter, porque sabe que só quando seus olhos não me procuram é que vou visitá-las. E pedir-lhes que me ensinem a fazer-me bela para agradá-lo. Nisto enganou-a, mas eu vingo-me roubando-lhe um dos meus beijos, que lhe envio nesta carta. Não o deixo fugir, prima. Iria talvez revelar a nossa felicidade ao mundo invejoso. E assim termina 5 minutos de José de Alencar. Ai, gostaram? Eu amei, amo, li na época de escolar, né? Reli para contar para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Nunca serei fiel ao romantismo de José de Alencar, então eu peço encarecidamente que leiam o livro, vocês vão amar, se encantar com as minúcias, os detalhes, né? Isso aqui foi um pequeno gostinho para vocês. Eu sempre conto o final, né? Às vezes eu fico pensando se eu deveria contar ou não. Então, se você não quiser saber o final porque vai ler o livro, para sempre um pouquinho antes, tá? Porque é triste também não contar. Quem não vai ler ou não tem oportunidade quer saber o final, né? Então, sempre terá um spoiler. Sempre contarei o final, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Olha, meia hora de conto. Ficou longo, né? Mas não tinha como. Gente, muito obrigada pela companhia. Um grande beijo. Amo vocês do fundo do meu coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.